E o Tolkienista tem um quadro novo, Segundas Histórias. Oi, eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. Esse quadro, Segundas Histórias, nasceu da vontade de eu contar algumas narrativas que me tocam o coração em algumas datas especiais. Não tem uma periodicidade fixa, mas sempre que acontecer, vai acontecer às segundas-feiras, daí o nome do canal, Segundas Histórias. Mas esse nome também tem o intuito de homenagear um grande autor brasileiro, João Guimarães Rosa, que escreveu a coletânea de contos Primeiras Histórias e também Tutameia Terceiras Histórias. Guimarães Rosa até cogitou escrever Segundas Histórias, mas o projeto não foi para frente. Então esse canal é uma singela homenagem. Desde 2012, eu participo de um grupo de pesquisas voltado para produções literárias e culturais para crianças e jovens lá na USP. Esse grupo é liderado pela minha querida orientadora Maria Zilda da Cunha, e lá eu conheci muita gente interessante, cineastas, escritores, ilustradores e contadores de histórias. Eu fiquei encantada com essa arte de narrar histórias para os outros. E eu fiquei com vontade de conhecer mais, até tentei fazer uma pós sobre isso, mas não deu certo. Então esse encantamento ficou aqui guardadinho comigo. No ano passado eu li esse livro aqui, ó, O Saci, de Monteiro Lobato, para o meu filho. E 2 capítulos me chamaram muita atenção. E eu fiquei de novo com vontade de contar essa história. Então o tempo passou e aí eu fiz esse canal. E aí veio de novo a ideia de fazer esse quadro. Só que eu estava meio sem tempo e fui deixando para lá. Mas agora não tem desculpa, porque dia 31 de outubro é dia do Saci, também é comemorado o Halloween, nada contra. Mas eu não tinha como escapar, ou era agora ou era nunca. Então eu resolvi contar essa história para vocês. Como esse canal, assim como o site tolkienista.com, tem o intuito de falar de outros autores, em geral de folclore, mito, conto de fadas, essa era a hora ideal. Estavam os dois, o Saci e o Pedrinho, no meio da floresta, esperando dar meia-noite, que é quando os duendes saem da toca. Para matar o tempo, o Saci começou a falar sobre a vida ali na floresta. Você não tem ideia como é incrível a vida na floresta, disse o Saci. Lá na casa da vovó tem um livro de história natural, disse o Pedrinho. Lá a gente aprende tudo. O Saci riu e deu uma baforada no seu cachimbo. Os livros não contam nem uma isca do que é. Para você entender de um inseto, você precisaria de um livro inteiro. E quantos insetos são? Milhões! Bom, pelo menos nós escrevemos livros e vocês não. E sem livros não tem como passar o que nós sabemos para os nossos filhos, disse o Pedrinho. Nós não precisamos aprender com os nossos pais. Nós adivinhamos as coisas. O pernilongo, por exemplo. Ele nasce em ovinhos nas águas e primeiro eles se tornam o que vocês chamam de larvas. Depois eles crescem, criam asas e saem fazendo o quê? Saem por aí picando as pessoas, aqueles malvadinhos, disse o Pedrinho. Pois bem, e como que eles aprenderam a fazer isso? Com os pais? Não, porque os pais deles morrem quando colocam os ovinhos na água. Com os livros? Também não, eles não têm livros. Eles nascem sabendo. Eles sabem que no corpo da gente há sangue. E eles sabem que a melhor hora de sugar o sangue das pessoas é enquanto elas estão dormindo. Tudo isso eles sabem, sem aprender com os pais ou com os livros. Eles saem voando até as casas, sugam o sangue e depois vão para as águas e deixam os ovinhos por ali e assim eternamente. Eles têm uma ciência interna, assim como vocês têm tripa, estômago e paquera. Pedrinho teve de concordar. Sim, mas isso só prova o nosso valor. Que mérito tem você já nascer sabendo? O mais interessante é que você aprende pelo estudo. Isso sim comprova o nosso esforço. Não nego o esforço de vocês, disse o Saci. Mas o que você preferiria? Nascer sabendo tudo ou ter que aprender à custa de muito esforço e muitos erros? O Pedrinho teve de admitir que o mais cômodo seria já nascer sabendo. Tudo bem,
Nesse ponto você tem razão, Saci. Mas o que fazem essas vidas viverem? Isso é que a minha cabecinha não compreende. Ah, isso é o segredo dos segredos. Nem nós sabemos. Mas é o seguinte, dentro de cada bichinho ou plantinha, existe uma força que o empurra para frente. Essa força é a vida. E ela diz o que os seres devem ou não devem fazer. A vida é uma fada invisível. Fada invisível? Mas nem vocês, os sacis, conseguem vê-la? Nem eu, que sei tudo, consigo ver a fada invisível. Eu só vejo os efeitos dela. Quando eu vejo um passarinho voando, eu só vejo o voo do pássaro, mas eu não vejo a vida que o empurra a fazer isso. Então ela deve ser que nem a gasolina dos automóveis. Perfeitamente, disse o Saci. Com a diferença que a gasolina você vê e cheira. A fada vida não dá nem para ver e nem para cheirar. E morrer? O que é morrer? É como quando a gasolina acaba no automóvel? A vida, Pedrinho, muda de um ser para o outro. Quando o corpo já está ficando velho e engatilhado, a fada vida se cansa daquele corpo e vai embora. Ela se diverte com isso. Pedrinho ficou impressionado. A fada vida também o empurrava para frente. Então um dia ele ficaria velho e cansado e a fada vida diria para ele: quer saber, Pedrinho? Você tá um caco velho. Cansei, eu não gosto disso. Eu vou procurar outro ente. Ela o abandonaria e então ele morreria. Essa ideia entristeceu Pedrinho, porque a ideia que não entristece ninguém é bem outra. A de não morrer nunca, nunca, nunca. Ora, ora, disse o Saci. O que morre é só o corpo, é a parte menos importante de nós. O que nos diferencia de uma pedra ou de um pau podre, o que é? É a vida. A vida não acaba nunca. É como a eletricidade, ela sempre vai se transformando. Mas eu não queria que fosse assim, disse o Pedrinho. Minhas mãos, por exemplo, elas me ajudam desde pequeno e eu não queria perdê-las assim. E eu fico triste de pensar que um dia elas vão morrer. Quando você morrer, os seus olhos vão ficar assim. Você não vai ver mais nada. Nunca mais. Nunca mais. Pedrinho sentiu uma tristeza tão grande que quase chorou. Mas o Saci deu uma risada. Bobo! O que esses olhos enxergam não são olhos, é a fada invisível que há em você. A fada é como um astrônomo num telescópio. Os olhos é como o telescópio do astrônomo. Mas o que vale mais, o astrônomo ou o telescópio? O astrônomo, disse Pedrinho. Pois então alegre-se, disse o Saci. O astrônomo não morre nunca. O telescópio é que se desarranja e quebra. Bom, essa foi a primeira conversa do Saci e o Pedrinho. A próxima é mais curtinha, mas eu acho ainda mais instigante. Eles vão falar sobre o medo. Mas antes eu queria fazer uma pequena homenagem a duas contadoras de histórias que eu sou muito fã. A primeira é a Fabiana Prando, uma amiga minha lá do grupo de pesquisas da USP. Ela tem um canal aqui no YouTube, o Fabulana, também tem um podcast com o mesmo nome. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Ela é uma querida e eu adoro ouvir as histórias dela. E a outra é a Paula do Gás, que eu acho que a maioria aqui conhece por causa de Tolkien. Ela tem uma playlist lá no Tolkien Talk, chama TT Kids, é muito legal. Também vou deixar o link na descrição. Eu sou super fã da Paula, eu fiz um curso, inclusive, no ano passado de contação de histórias online, tem o básico e o avançado, vou deixar também o link aqui, eu super recomendo. O Saci e o Pedrinho filosofaram longamente à noite embaixo da peroba que os abrigava. A vida noturna na floresta é bastante agitada, diferente da de nós homens, em que a gente começa a repousar. Alguns animais dormem durante o dia para acordarem durante a noite. Os sabiás, os sanhaços, os tico-ticos vão se recolher à noite, mas os morcegos, as corujas começam a sair de suas tocas. As mariposas e as borboletas noturnas dão lugar às coloridas que aparecem durante o dia. E os vagalumes começam a piscar durante toda a noite com suas lanterninhas. Esses eu conheço, disse o Pedrinho. Mas agora eu quero saber sobre os entes das trevas, como diz a tia Anastácia, os misteriosos,
Aqueles que alguns juram que existem e outros dizem que não. Compreendo, disse o Saci, você se refere aos duendes, os gnomos, os capetas, os monstros. Isso mesmo, disse o Pedrinho. Eu desconfio que tudo não passa de um sonho. Antes daquela modorra, eu não te vi dentro da garrafa, Saci. E depois, eu acho que eu estou no meio de um pesadelo e que nada disso existe. Nos pesadelos é que aparecem essas coisas horríveis. Por que aparecem essas coisas horríveis, Saci? Por causa do medo, Pedrinho. Você sabe o que é o medo? Pedrinho se gabava de nunca sentir medo, apenas de vespas e outros bichinhos venenosos. Sim, o medo vem da incerteza. Isso mesmo, disse o Saci. A incerteza é a mãe do medo. E o pai do medo é o escuro. E enquanto houver medo, haverá monstros como esse que você vai ver. Mas se a gente vê os monstros, então eles existem. Perfeitamente, disse o Saci. Eles existem para quem vê e não existem para quem não vê. Por isso eu digo que eles existem e não existem. Eu não entendo, disse o Pedrinho. Não é possível uma coisa existir e não existir ao mesmo tempo. Bobinho. Uma coisa existe quando acreditamos nela. E como alguns acreditam em monstros e outros não, os monstros existem e não existem. Basta, Saci. Chega de filosofar. Eu quero conhecer os segredos da floresta. Me mostre esses filhos do medo. Os medrosos são os maiores criadores de história que existem. Não tem conto o que lhes sai da imaginação. As mitologias daqueles velhos povos estão cheias de criações do medo. O tio Barnabé é um danado para saber dessas coisas. Ele conhece todas as criações do medo. Foi ele que me contou dos sacis, inclusive. E então disse o Saci. Os índios, por exemplo, eles não acendem os lampiões que nem a Dona Benta acende à noite no sítio e também não tem luz elétrica como nas cidades. Então eles só têm uma fogueirinha pequena e tudo fica muito mais escuro. E com o escuro eles criam mais. Você já ouviu falar do Jurupari? Não, disse o Pedrinho. É o diabo dos índios. Eles aparecem à noite e trazem os piores pesadelos nas pessoas. Muitas vezes as pessoas estão dormindo, elas querem gritar e eles agarram ela pela garganta. E então o som não sai. É terrível. Nossa, eu já tive um sonho assim. Eu sonhei que eu caía num buraco e eu gritava pela vovó, mas a voz não saía. Pois é, o Jurupari apertando a sua garganta. É o divertimento dele. Psst. Vem vindo alguma coisa. Os dois ficaram imóveis. O coração do Pedrinho batia apressado. É o Curupira, sussurrou o Saci. Veja, o cabelo e os pés para trás. Ele persegue os caçadores, só permite os caçadores que caçam para comer. Aqueles que caçam por malvadeza ou que caçam as mães com seus filhotes, ele não tem dó. Bem feito, disse o Pedrinho. E como ele os persegue? Bem, de mil maneiras. Uma delas é persegui-los e enganá-los até que eles se percam na floresta e morram de fome. Nada mais justo, disse o Pedrinho. Mas o Curupira, com seus pés voltados para trás, não demorou muito por ali. Saci, que horas são? Quase meia-noite. Como você sabe? Por aquela flor ali. Ela está quase aberta, mas ela só se abre por completo quando dá exatamente meia-noite. É o meu relógio por aqui. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Se você gosta de contações de história, não deixe de se inscrever no canal e dar aquela curtida no vídeo. E lembrem-se, depois da gente comemorar a existência do medo entre os homens no dia 31 de outubro, no dia seguinte, no dia 1º de novembro, é a festa de Todos os Santos, que independente da crença, lembra aqueles que venceram o medo e superaram a morte por causa do amor. Beijos e até mais! Tchau. Você não acreditou no final. Ficou ótimo. Foi morrendo no final. Você não acreditou no final. Acabou. Nasce uma atriz, né, Peri? Fala a verdade.